Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 24 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Nós estamos lendo o terceiro capítulo, estamos na quarta semana lendo o terceiro capítulo, a fortaleza de Sião e o descanso de Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor tem mostrado para nós aqui, para que Deus possa realmente cumprir a sua vontade. Ele não pode contar com todos, mas Ele conta com um grupo que Ele mesmo tem preparado. Um grupo que realmente quer ouvir a sua voz, quer cumprir o seu desejo sem hoje. E Ele vai mostrar para nós que a questão da realeza, a questão do serviço, Senhor Jesus. E vai dar para nós um exemplo, né? Alguém que era um pastor, mas ele se tornou rei, Senhor Jesus, porque ele gerou, deixou Deus gerar nele a mesma disposição no coração em cuidar do povo de Deus, o mesmo desejo de Deus, Senhor Jesus. Davi tinha o mesmo coração de Deus, a mesma disposição. Isso livrou ele de errar? Não, ser humano, Ó Senhor Jesus. Mas ele se arrependia, ele se voltava para a vontade de Deus e ele se preocupava. Ó Senhor Jesus. E aí aquilo que Deus confiou para ele, ele procurava fazer não por sua capacidade, mas confiando que o próprio Senhor ia ajudá-lo, ia instruí-lo, ia lutar ao lado dele. E é isso que a gente precisa. Talvez a gente não seja os melhores, nós não sejamos os mais adequados, mas o Senhor está nos capacitando, o Senhor está nos dando instruções e a gente está obedecendo. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, aqueles que cuidam dos seus interesses, aqueles que cuidam e alimentam o seu povo, Senhor Jesus. E no meio disso tudo, vão aprendendo realmente a ter no coração aquilo que Deus necessita. E é isso que Ele quer realmente extrair de nós, um cuidado verdadeiro, um cuidado amoroso, e realmente uma intimidade com Deus para saber aquilo que Ele deseja. E também sempre ter essa liberdade de perguntar, de ir diante do Senhor, para que o Senhor possa direcionar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos para o roteiro de leitura. No dia de hoje nós vamos ler o subtítulo, na página 49, o exemplo de Davi, um pastor que se tornou rei, até o final do subtítulo, o sacerdócio e a realeza, no Salmo 23, na página 50. Vamos ler esses dois subtítulos. Ó Senhor Jesus. Ler com oração, Atos capítulo 13, versículo 22, a parte B. Ó Senhor Jesus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o livro, Ó Senhor Jesus. Subtítulo: O exemplo de Davi, um pastor que se tornou rei. Ó Senhor Jesus. Um exemplo de um grande rei no passado, que representa a realeza de Cristo, é Davi. Davi foi esquecido por seu pai Jessé, quando Samuel foi ungir um de seus filhos para se tornar rei. Jessé apresentou apenas 7 filhos, e ao final Samuel perguntou-lhe se ele não tinha mais filhos, ao que ele respondeu que tinha mais um, que era pastor de ovelhas. Mal sabia Jessé que ao pastorear as ovelhas, Davi apresentava a mesma disposição de Deus em cuidar de seu povo. E esse é também o desejo de Cristo. Temos de ter esse mesmo espírito que houve em Davi, de pastorear o rebanho de Deus. Isso nos mostra que quando Ele entrega um rebanho em nossa mão, nós temos de ser responsáveis por cuidar bem dessas ovelhas, ainda que não tenhamos capacidade de fazê-lo. Ó Senhor Jesus. No caso de Davi, quando vinha um urso ou um leão atacar as ovelhas, ele não tinha capacidade de defender-se, mas cria que se o Senhor lhe confiou aquelas ovelhas, também lhe daria poder e força para guardar o rebanho do ataque dos animais ferozes. Vemos o coração de alguém que agradou a Deus. Sobre Davi, Deus disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Portanto,
Se você quer reinar com Cristo, hoje você precisa ser um pastor de ovelhas, que cuida de seu conservo e é fiel no pouco que o Senhor lhe confiou. Seja fiel naquilo que o Senhor confiou a você. Alimente as pessoas com a palavra, ore por elas, pregue o evangelho, cuide de seu grupo familiar de cuidado e multiplicação. Seja um membro ativo no corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: o sacerdócio e a realeza, no Salmo 23. Ó Senhor Jesus. Relacionar a realeza com o apacentamento do rebanho de Deus está de acordo com o Salmo 23, onde vemos o Senhor como nosso pastor. Quando lemos esse salmo, lembramos do aspecto de apacentamento e cuidado que nosso Senhor dispensa a seus filhos. Ele alimenta seu povo, mas para conduzi-lo aos pastos verdejantes e às águas de descanso, precisa exercer autoridade e manifestar sua realeza. Com isso, vemos que nosso pastor não só possui o sacerdócio que cuida e alimenta, mas também possui a realeza, que com sua autoridade leva o rebanho para o lugar certo. Com sua autoridade, ele não deixa que seu rebanho se desvie para uma direção onde há perigo. Além disso, sempre que for preciso, ele corrige e orienta, buscando levar-nos aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Para que haja ordem, o sacerdócio e a realeza são necessários e devem estar em todo lugar. Ó Senhor Jesus. Por exemplo, nosso corpo humano cresce quando o alimentamos e cuidamos dele. Esse é o aspecto do sacerdócio. Todavia, para esse corpo funcionar adequadamente, ele deve permanecer sob a autoridade do cérebro. O cérebro manda ordens para que todo o corpo funcione harmoniosamente e defende o corpo de qualquer vírus, de qualquer bactéria que venha invadir e prejudicar nosso organismo, ordenando a produção de anticorpos para expulsar tudo que lhe cause dano. Com isso, vemos que, quando tudo está em ordem, ambos os aspectos de sacerdócio e realeza estão presentes. Nosso sumo sacerdote e rei, Cristo, tem tanto o sacerdócio como a realeza, tanto para reger como para apacentar seu povo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O livro já deixou claro para nós, que reger, autoridade e apacentamento são a mesma coisa. Reger, eu sempre lembro de música clássica, ali onde tem a pessoa ali com a batuta na mão ali, e vai ali, organizando os instrumentos e tal, e eles vão obedecendo. A pessoa tem que ter uma energia e tal, e ela está regendo. Só que ela não faz nada sozinha. Ela está ali diante, dos instrumentistas, ela conhece a função de cada um, tem o primeiro violinista, o segundo, o terceiro, tem isso, tem aquilo, tem metais, tem percussão, tem instrumentos de cordas e várias coisas ali e tal, e vai tudo ser regido de maneira harmoniosa. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele sabe a hora e o lugar de cada um de nós. Nós vamos ter esse coração de cuidar das coisas do Senhor. Às vezes rola ciúmes, rola opiniões demais. Eu sei o que fazer, se eu fizesse desse jeito ia ser melhor. Mas o que a gente precisa realmente é colocar as coisas em ordem no corpo. Ó Senhor Jesus, se o seu pé esquerdo, você tem que andar, primeiro o pé esquerdo, depois o pé direito. Se você dá um passo com o pé esquerdo, e na hora de você dar um passo com o pé direito, o pé esquerdo acha que, não, eu tenho que andar um pouco, uns centímetros para frente, outro para trás, você vai escorregar e cair. Vai derrubar e causar dano a todo o corpo. Então, ele tem que estar harmonioso. Olha, eu já dei esse passo, foi aqui o que todos alcançaram, e amém. Vamos para o próximo. A opinião deixa de lado. A gente não tem que ficar forçando para que tudo que a gente quer, tudo que a gente faz seja visto por todos, seja feito por todos. Como os irmãos têm dado exemplo para nós. Às vezes, a gente só quer fazer as coisas que aparecem. Não, irmão, eu quero ser mão na igreja, eu quero ser olho, eu quero ser boca, isso, aquilo, eu quero... E às vezes ele falou, às vezes você é um intestino. Senhor Jesus. É esquisito, é meio feio, está lá dentro do corpo e tal, mas se não funciona bem, ó Senhor Jesus, todo o corpo fica comprometido. E ele está ali para trazer o quê? Nutrição. Não é muito bonito, mas é necessário. Ó Senhor Jesus.
E é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa ter a mesma disposição. Ele mostrou que achou Davi, que era alguém que tinha a mesma disposição em cuidar. Mas Deus, ele não erra. Mas Davi errou muito. E se Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que cometeu pecados tão graves? Ó Senhor Jesus. Porque também era sujeito às mesmas fraquezas. Mas na disposição dele, Deus pôde ver que ele tinha um coração, e hoje a gente vê que Davi tipifica a realeza de Cristo. Ó Senhor Jesus. Cristo, obviamente, sem pecado, sem defeito. Davi com muitos pecados, muitos defeitos, mas uma disposição. Deus, ele não está procurando um homem que não erra, mas ele está procurando um homem que seja rápido em se arrepender. Davi cometia erros, mas quando ele via ali o Senhor, a mão do Senhor, rapidamente ele se voltava ao Senhor. Ele tinha esse coração. Ele tinha um coração de edificar, mas ele sabia que para edificar tinha que lidar com os inimigos. Então ele se ocupou muito tempo. E depois já havia derramado muito sangue, não podia mais edificar. O Senhor falou para ele, prepara o material, mas não é você que vai edificar, vai ser Salomão. E aí Salomão edificou o templo, Ó Senhor Jesus. Mas ele preparou todo o material e ele colocou no coração do povo, entregar o material para poder não só construir um templo, mas também botar ali o melhor material, os ornamentos, tinha ouro, pedras preciosas, tinha um monte de coisa. E a gente precisa também saber extrair o melhor do povo de Deus, cuidar bem, Senhor Jesus, e também saber fazer cada um entregar o que tem de mais precioso. Hoje o mundo quer só acumular, eu quero ter mais do que o outro para poder mostrar para o outro que eu sou melhor, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus. Também tem inveja, Não, o outro não tem problema se ele for bem, eu só não quero que ele seja melhor do que eu. Então, ó Senhor Jesus. A gente não pode ser assim, a gente tem que crescer de fato. Eu sempre dou esse exemplo aqui, Existem duas maneiras de você crescer. Uma é você de fato crescer, e a outra é você diminuir os outros. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Ela diminui a importância do outro, diminui o que o outro fez, aumenta, fala mais de si mesmo, mas a gente precisa seguir o caminho contrário, Senhor Jesus. E é uma frase que eu ouvi tempos atrás e já falei algumas vezes aqui no canal, que eu ouvi ultimamente, que fala que se você deseja ajudar os outros, leve a verdade. Para a gente aplicando espiritualmente, leve Cristo, Cristo como uma verdade, não sua opinião sobre as coisas. Mas se você quer ajudar a si mesmo, fale o que o outro quer ouvir. Ó Senhor Jesus. Aqui no canal, se eu fosse falar o que os outros queriam ouvir, de repente já teria milhões de inscritos. Mas, como estou sempre aqui dependendo do Senhor para falar, às vezes agrada a uns, não agrada a outros. Ó Senhor Jesus. Mas, se a gente hoje não tem disposição de gastar um tempo para ser edificado, para ser constituído das coisas que importam, a gente não vai chegar muito longe não. Hoje, a tendência hoje, aplicativos aí de historinhas curtinhas, muito ninhinha, muito blá blá blá, coisas que não interessam muito. E hoje no YouTube também estão se aplicando muito isso. Canais, plataformas que não vão desenvolver muito. Mas existe um negócio, tanto no YouTube quanto na internet, no Google, que é tudo ligado uma coisa no outro, Facebook, é tudo interligado hoje. Existe o algoritmo, ele de certa forma inteligente, digamos assim, ele separa aquilo que você quer. Mas como que ele sabe? Ele vai ficar baseado naquilo que você está vendo. Primeiro ele vai te dar conteúdos gerais, coisas que todo mundo está vendo. Aí se aquilo não te interessar, ele vai para aquilo que você está pesquisando. Mas ele vai sempre te mostrar um monte de coisas. Ele vai te mostrar aquilo que você pesquisa e depois ele vai te sugerir outro assunto. Depois ele vai te sugerir coisas dentro do mesmo assunto. Digamos, se você quer coisas da palavra de Deus, ele vai te dar uns 8 vídeos que tem a ver com a palavra de Deus e 2 de outro assunto, para ver se te interessa também. Porque hoje a internet vive de anúncio, e para anunciar você tem que estar interessado no que você está vendo. Tem que ter conteúdo que gere alguma coisa que vai te associar a um produto. Ó Senhor Jesus. E é isso que as pessoas querem fazer. E aí, dentro daquilo que você vê, ele vai procurar te mostrar alguma coisa. Mas aí o que acontece? Às vezes a gente acaba ficando muito tempo nessas coisas. Eu quero ver isso, eu quero saber sobre aquilo ali, e realmente não busca aquilo que de fato vai trazer conteúdo, aquilo que de fato vai trazer direção. E é isso que realmente o Senhor está mostrando para nós. O cuidar de Deus, o apacentar de Deus,
o reinar de Cristo visa uma coisa: o coração de Deus. Por isso que ele falou para nós, olha, o exemplo de rei, de realeza aqui, é Davi. E o que Davi tinha? Apresentava a mesma disposição de Deus em cuidar de seu povo. E esse é também o desejo de Cristo. Temos de ter esse mesmo espírito que houve Davi, de pastorear o rebanho de Deus. Só que não é ser pastor segundo o padrão que a gente aprendeu. Não, então tem que ser pastor. Eu vou estudar, vou ficar lá na frente, no púlpito. Não. Pastor é quem realmente leva as pessoas até Cristo, né? Leva aos pastos verdejantes, leva às águas, né, de descanso. E é isso aí que o Senhor quer. Só que às vezes a gente foge do Senhor, a gente foge do alcance de Deus, a gente fica sozinho. Aí aparece no leão e o urso. O leão e o urso nunca aparecem no meio do rebanho. Ele sempre pega uma ovelhinha que está afastada, está distraída. E é isso que você está mostrando para nós, a importância do rebanho. Quando Cristo começa a falar a respeito da igreja, ele mostra para Pedro, né? Olha, ele pergunta para os discípulos, né? Quem o povo diz que eu sou? Olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, ou algum outro profeta. Mas ele continua perguntando, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Olha, o mundo tem uma maneira de identificar Cristo. Mas e vocês que estão acompanhando de perto? Quem é Cristo? Aí, né, todo mundo congelou. E agora? Mas aí Pedro recebe uma revelação direta de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo declara, olha, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, ele mostrou algo, olha, para você ver o que de fato é Cristo, tem que ter uma visão celestial. Então, se você perde tempo com um monte de coisas, é o que o inimigo faz. Você perde tempo com um monte de coisas e não consegue receber aquilo que é celestial. Pedro, um monte de defeito, mas ele procurava ali sempre estar próximo do Senhor. Mas logo depois ele escorrega na casca de banana, né? Ó Senhor Jesus. Mas mesmo assim o Senhor falou, olha, muito bom, Pedro. Você recebeu revelação celestial e é isso aí que eu quero. Né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você mostrou para nós, olha, o princípio da edificação da igreja é a revelação que vem do céu, é algo espiritual, vem do céu, vem do próprio Deus. Por isso eu insisto aqui, a gente não pode só ficar ouvindo a palavra, mas tem que ouvir a palavra de Deus que vem da boca de Deus. E aí o Senhor faz uma afirmação. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja edificada. Não fala que não vai estabelecer contra indivíduos firmes, irmãos cheios de visão espiritual. Não, ele fala igreja. Não prevalecerá contra a igreja. E aí é que está o segredo. O leão e o urso, eles sempre vêm atacar uma ovelha. Ele não vem contra o rebanho. Ele não vem contra o pastor, Senhor Jesus. Ele vem para pegar uma oliveira, uma ovelha. Ó Senhor Jesus. E aí, o que a Bíblia fala, né? O supremo pastor, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge. Porque ele só visa o lucro. E Davi, ele tinha esse coração. Ele não queria saber como é que estava a ovelha. Ele já falou, ó, essa ovelha não é tua, é do meu pai. Me dá ela aqui. Às vezes a gente olha para a situação dos irmãos e fala, esse aí já foi mastigado, rasgado, virado do avesso, já era. Esse irmão aí não presta mais não. Mas a questão é a responsabilidade que Deus deu. Ele mostrou o seguinte, mostrou para nós aqui. Ele confiou, ele sabia, ele cria que quem confiou para ele aquelas ovelhas foi Deus. Olha só a visão de Davi. Não, foi meu pai, foi Jessé. Não, quem me deu essa função aqui foi Deus. Ele tinha 7 outros irmãos mais capazes do que ele. Mas a ele foi dado a função de lidar com algo vivo. Não é lidar com uma plantação, com pedras, com construção. Foi lidar com algo vivo. Né? Ovelhas, tem vontade própria, anda para cá, anda para lá. É uma grande responsabilidade. É isso que a gente está sempre procurando falar com os irmãos. Olha, lidar com pessoas não é lidar com um pedaço de pau. As pessoas têm sentimento. Elas têm objetivos. Né? E aí você tem que lidar com esse organismo vivo que é a igreja. Ó Senhor Jesus, aí mostrou, olha, e ele sabia que para cuidar, se Deus deu a responsabilidade, se Deus confiou, ele também vai dar o mecanismo, né? O poder e a força, para poder guardar. Ele sabe dos perigos que algo vivo gera. Por isso que nós precisamos hoje ter
um encontro com Deus vivo e verdadeiro. Hoje a maioria está satisfeita com um Deus mais ou menos. Um Deus que eu ouvi falar. Mas esse Deus está vivo? Não sei, nunca vi. Mas cristão de verdade tem que procurar um Deus vivo. Um Deus com que você se relaciona, não é um Deus que o outro te falou. Ah, mas essa doutrina, isso, aquilo. Olha, eu não estou interessado nessa doutrina. Eu sei o seguinte, eu fui diante de Deus e Ele mostrou para mim isso daqui. Eu estou vendo que isso aqui está vindo de Deus. É o que eu vou trazer para a minha vida. E isso é que vai te firmar. Se você só fica ouvindo falar, uma hora o inimigo vai vir e vai te distrair com um monte de coisas. Por isso que eu falei no início, questão de YouTube. Né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Mas também tem muita porcaria boa. E aí o inimigo vai te distrair dentro do que você quer. As coisas o inimigo não vai te mostrar um negócio que você não quer. Vai te mostrar o que você quer. E de vez em quando uma coisinha ou outra. Mas você tem que escolher o que vai te edificar. O que realmente pode trazer para você vida. Por isso você precisa aprender diante do Senhor. Saber realmente tocar no coração de Deus. Ele mostrou. Olha, aqui na sua casa está aquele que vai ser ungido o rei. Ó, tá todo mundo aí. Mas aí Samuel olhou e falou, não, mas não achei o rei ainda. Não vim aqui perder meu tempo. Será que não sobrou nenhum outro filho? Ah, tem um aí que é pastor de ovelhas. Mas ele mostrou aqui, né? Mal sabia Jessé que ao pastorear as ovelhas, Deus apresentava, né? Davi apresentava a mesma disposição de Deus em cuidar do povo. Ó Senhor Jesus. Então, o homem não sabe aquilo que vai gerar o mesmo sentimento de Deus. Aquilo que vai gerar o que Deus quer. Nós como homens nós não sabemos. O homem não entende as coisas do Espírito, porque ele é carnal. Mas o homem espiritual, esse entende. Por isso que a gente precisa exercitar o Espírito. E diante da palavra, é a palavra que vai nos limpar. Quanto mais contato com a palavra, melhor, né? Vai ser. Mas eu preciso saber qual é a palavra que direciona, porque tem um monte de palavra por aí. Senhor, tem um monte de coisa que está te ensinando um monte de coisa errada. Mas tem um só caminho que vai te ensinar. Por isso que a gente precisa realmente ver a palavra como ela é. A palavra de Deus, ela é ortodoxa. Hoje a gente liga essa palavra ortodoxo a velho. E aquele ali é um fulano ortodoxo. Ele é velho. Não, ortodoxo quer dizer uma só maneira. Só existe uma maneira de agradar a Deus, a maneira de Deus, Senhor Jesus. E é isso que tem que procurar. Qual é o caminho de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é o falar de Deus? Qual a direção de Deus? Eu não posso sair fazendo qualquer coisa e apresentar para Deus. Olha Deus, isso aqui teve sucesso, foi muito bom. Toma aqui, estou tirando isso aqui e falando, isso aí não cabe aqui não. Como é que você chega e fala, olha, gostei muito de uma asa. Ó, asa de águia, maravilhoso. Aí você vai poder pegar a asa e acrescentar em você? Vai funcionar? Senhor Jesus. Não faz parte do ser humano. O ser humano não foi criado com asa. Senhor Jesus. Né? Mas a gente pode ficar tentando acrescentar coisas. Isso aqui seria muito melhor. Ó Senhor Jesus, mas esse não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é um só. Né? Por isso ele está mostrando para nós. A gente precisa realmente ver a realidade e não o conceito. Quando ele fala para nós que a gente precisa ser pastor, através de um pastor gerou um rei, não é pastor no nosso conceito, mas é realmente aqueles que cuidam, né, do interesse de Deus, aqueles que Deus confia para alimentar, para cuidar, né, que estão ativos no corpo, ou seja, estão vivendo no Espírito, Senhor Jesus. Por isso ele mostrou para nós a questão do Salmo, né? Deus ele quer cuidar, alimentar e conduzir. Conduzir para o lugar certo, para a hora certa, para o alimento certo. Por exemplo, você pode olhar de manhã, olha um monte de grama verdinha, vamos lá comer. Não. Se o pastor levar a ovelha para comer cedo demais, ainda tem orvalho ali, vai fazer mal para o estômago. Tem que primeiro deixar os raios de sol bater, o orvalho tem que ser absorvido, ó Senhor Jesus, né? Para a ovelha poder comer na hora certa, beber água na hora certa, tem que saber o lugar, né? Não pode deixar desprotegido, ó Senhor Jesus. E a gente tem que lembrar realmente, né, o apacentamento e o cuidado que vem de Deus, é o que Deus dispensa. Não é o apacentamento e o cuidado que eu posso gerar, mas é aquilo que Deus está dispensando. É por isso que a gente precisa crer no Senhor. Ele vai cuidar, Ele vai dar a maneira de defender os irmãos.
Eu tenho que exercitar o Espírito e levar para os irmãos aquilo que Deus está dispensando. Se eu levar aquilo que eu quero dispensar, não vai ser bom. Mas se eu levar aquilo que Deus dispensa, Ele também vai dar e Ele vai exercer a autoridade para cuidar. A autoridade para manifestar a sua realeza. Quando você mostrar algo para o irmão, para algum irmão, tal, ele vai chegar e falar assim, mas isso aí é o que você quer. Se você está levando algo de Cristo, ele pode até na hora não querer, mas quando ele for diante do Senhor, o Senhor vai mostrar para ele. O que nós precisamos é aprender diante do Senhor. O Senhor é que está mostrando as coisas para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer realmente usar a sua autoridade, né? Autoridade para cuidar, para realmente nos eleger, para nos corrigir e nos orientar, para poder nos levar ao melhor lugar. Quando tem ordem, né, tem aquilo que é necessário. Sem a ordem, a gente não consegue. Mas a ordem de Cristo vem o quê? Através de sacerdócio e realeza na presença de Deus. É isso que a gente precisa. Levar tudo na presença de Deus. Quando tudo está em ordem, né, aquilo que é inadequado é tirado. Aquilo que está realmente trazendo crescimento é mantido. E é isso que a gente precisa diante do Senhor. Viver na sua presença, Senhor Jesus. Que vai nos levar realmente àquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, o nosso cuidado. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.